receber um molde da orelha, da parte externa e interna, o gabarito do laço, gravata, se for para macho, e o gabarito da base de EVA, que vai fazer a parte acolchoada da nossa tiara. Eu vou fazer primeiro no feltro. Nós vamos poder fazer em 3 opções que eu vou propor aqui para vocês. No feltro, no tecido ou naquele pelo ecológico, né? O pelo sintético. Então, a gente primeiro deixa tudo cortadinho. Vocês vão reparar que na parte externa vai ter aqui escrito dobra. Então, é para cortar dessa forma, olha. Ele tá dobrado aqui. Porque depois ele vai agarrar a nossa tiara. Então, primeiro eu vou fazer essas costuras das partes internas da orelha. Para nossa orelhinha ficar em pé, eu cortei cerca de 18 centímetros de arame galvanizado. Dei uma dobradinha nas pontas para não escapar. Vou dar esse laço aqui e vou colocar ele lá dentro, na parte interna da orelha. Depois que eu coloquei ele aqui, eu vou passar uma costura para que ele fique seguro lá dentro. Isso serve também para que a gente possa fazer esse movimento da orelha e ela ficar, ó. Então, vou fazer a mesma coisa na outra, a gente já volta fazendo as outras partes da nossa tiara. Agora, nós vamos montar a tiara, né? Tiara entre aspas, o amarré. A gente vai fazer o seguinte, lá no gabarito ele diz uma vez na manta R2 e 2 vezes no tecido com pelo menos meio centímetro a mais na volta, ó. Veja que eu deixei. E aí, eu vou costurar isso feito um sanduíche, mas junto com o elástico lá dentro. Você pode colocar ele um pouco mais próximo da ponta aqui, ou pode colocar meio a meio. O importante é que sobre um bom espaço dos 2 lados para a gente poder fazer a volta do elástico regulável. Essa parte nós vamos fazer juntos. Então, nós vamos fazer o sanduíche junto com o elástico. A gente vai passar uma costura quase em cima da nossa manta R2, o mais rente possível, porque a gente vai refilar. Então, a gente leva para a máquina e começa a costurar. E a gente refila o mais próximo possível de onde a gente costurou, deixando cerca de 2 milímetros, tá? Sempre que a gente corta o feltro, a gente tem que selar. Então, a gente pega um bique e a gente selou. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa orelha, vai medir o quanto que ela dá de volta, nessa volta aqui. Então, pode ser assim mesmo, porque depois a hora que virar lá vai dar a mesma quantidade. E a gente vai marcar onde vai dar essa medida, porque a gente vai costurar ali. Ou se facilitar para você, você já pode colocar ela aqui, fazer a costura e virar isso depois. Eu vou fazer dessa forma. Dessa forma, porque a gente vai conseguir virar a base para ela ficar em pé. Dessa forma. A gente vai fazer a mesma coisa com a outra. Nosso acessório tá quase pronto. O que a gente vai fazer aqui agora, para manter ela em pé e sem que ela ande, vai ser dar uns pontinhos aqui, pode ser com a própria máquina ou se você quiser vindo à mão. Você também pode colocar cola aqui dentro, fixar e depois colocar um pouco de cola aqui na base e fixar. Isso é para que não saia. Então, a gente vai fazer aqui na máquina para acelerar o processo. A nossa base de orelha tá feita. Agora, a gente vai fazer o lacinho para fêmea ou gravatinha para macho. A gente vai usar meio centímetro de margem de costura e deixar um pouco aberto em um dos lados, mas de preferência aqui onde depois vai o amarril,
pra gente poder encher isso com manta acrílica, dessa forma. Deixei um pouquinho, vou desvirar e vou começar a encher com a minha manta acrílica. A gente faz esses piques para poder desvirar bem bonitinho ali, não ficar nenhum tecido amontoado. Desvirei, vou colocar um pouquinho de manta acrílica, não muito, senão eu não vou conseguir fechar isso aqui. Bem pouquinho, olha, só para ficar fofinho mesmo. E aí aqui você dá um pontinho invisível para ser. Eu corto um pedacinho de 4 centímetros de largura para poder fazer isso, ó. Viro 1 centímetro para cá, outro para cá, dobro ao meio. Dessa forma, olha. 1 centímetro para cada lado. E dobro ao meio. E isso vem aqui. E aqui eu ajeito para que ele faça pelo menos uma preguinha do lado de fora. E aqui também posso fazer uma costurinha à mão só para finalizar. Quase pronto, agora a gente pode colar com cola de silicone ou fazer pequenas costurinhas à mão. Dá pontinhos, vocês podem colar se quiserem. Olha a diferença. Aqui quase não se vê, ele foi feito bem aqui, tem só um furinho, que é o que tá segurando ele. E aqui tem um nozinho aparecendo, tá? Então, façam dessa forma aqui. Ó, ela vai ficar em pé porque o laço vai forçar ela a ficar em pé. E quando você quiser fazer um charme para tirar uma foto, tem um araminho aqui dentro, é só forçar o araminho e ela vai ficar assim. A ideia desse molde é que vocês pudessem fazer com todos os materiais que vocês tiverem aí em casa. Então, todo mundo tem um pedacinho de tecido, todo mundo tem um pedacinho de feltro. Vai muito pouco. Se você também não tiver o feltro rosa, você pode usar um pedaço de tecido rosa, não tem problema. Ou até preto, né? Preto com branco, não tem problema, não deixem de fazer. E o laço no azul, vai ser a diferença desse. Aqui a gente vai ter uma outra diferença. Quando a gente trabalha com tecido, a gente pega o molde da orelha. A gente pega o molde da orelha com uma caneta mágica que saia depois. Eu estou sem a minha aqui, eu vou usar um lápis que não sai, mas é só pra gente gravar. Vou copiar no tecido. Copiei no tecido, corto um quadradão na volta dele. Deixo ele pronto aqui. Coloco a parte rosa da orelha. Centralizo bem direitinho. Costuro a parte rosa, coloco o meu arame, a mesma coisa da outra, tá? Então, nós costuramos a nossa orelha aqui, a parte de dentro, ela fica assim do lado de fora e assim do avesso. O avesso é onde a gente vai costurar com o tecido dobrado. A gente dobra o tecido direito com direito, e aí a gente vem costurando onde tá a nossa marcação, correto?
Aqui a gente vai tomar um pouco de cuidado, porque a gente precisa deixar pelo menos 2 centímetros aberto dessa forma, né? Então, o que a gente faz? A gente pega o gabarito, a gente vai encaixar mais ou menos isso aqui, a gente pega uma marcação e marca até onde a gente pode ir com a costura. Aqui é a mesma coisa, a gente pode vir até aqui em cima. A gente fez a marcação e a gente vai ter que fazer a nossa costura, certo? A gente vai ter que deixar uma abertura só pra gente desvirar e depois a gente pode dar alinhavo invisível ou costurar a volta de novo, rebatendo. Porque a gente tá com arame. Ou o que a gente pode fazer é deixar aquela abertura, colocar o arame depois e dar uma costurinha ali que não vai fazer uma diferença muito grande, tá bom? Se nós não trabalhássemos com o arame nessa peça, daria tranquilamente para desvirar nessa abertura aqui de baixo. Então, agora a gente vai refilar. Aqui eu quero tomar uma atenção com vocês. Aqui eu faço ele reto, e aí aqui sim eu venho colocando ele mais próximo da peça. Faço o pique, todo canto a gente tem que fazer um pique. Aqui a mesma coisa, eu vou deixar essa quantidade de tecido aqui para desvirar bem legal, não ficar faltando nada, tá? E aqui a mesma coisa, na hora que eu chego aqui, eu venho reto. Por quê? A gente vai desvirar para vocês verem. Ajeitando a ponta, para que ele tenha bastante tecido para eu virar aqui. Se ele tiver pouco, eu não consigo deixar uma curvatura tão legal como seria dele todo costuradinho. Então, fica dessa forma aqui, olha. Aí, vocês vêm ajeitando para dar uma certa curvatura. Nossa volta aqui depois pode ser ou costurada à mão, com ponto invisível, ou passada a costura na volta. Aqui eu vou passar a costura na volta para facilitar, para não demorar muito. Então, agora, a gente tem um pedaço de tecido de 5 centímetros e eu fiz uma virada de tecido aqui, ó, de meio centímetro, só para fazer tipo uma barra. Aí, o que eu faço aqui? Eu dou uma dobrada um pouco maior que o meu gabarito, para ele ficar escondido lá dentro, tá vendo aqui, ó, cerca de 4 milímetros, não chega a meio centímetro. Coloco o meu elástico, dobro a parte que não tem a barrinha que eu fiz e depois dobro a minha barrinha assim. E vou levar isso para a máquina de costura, inclusive passar uma costura aqui, tá? Para me assegurar por causa do tecido. Eu estou fazendo com outra cor para que vocês acompanhem, vocês façam com a cor do tecido que vocês estão usando. Ele fica assim. Ele fica dessa forma, ó. Como eu fiz aquela barrinha antes, ele já me deu acabamento. Aqui nós temos duas orelhas. Essa é para mostrar para vocês um erro comum que a gente vê. Quando a gente não deixa muito espaço e a gente tem que ir muito para a ponta, ó como fica feio o ponto e o tecido esgarça. Quando você deixa uma boa margem e você consegue fechar com pelo menos meio pé, olha como o ponto já fica melhor, tá? Olha a diferença de uma para outra. É isso aqui. Mas, se vocês tiverem paciência, façam um pontinho invisível, porque não fica tão legal com essa costura na volta, tá bom? Ponto apertado, ponto melhor regulado. E passem também a peça, que eu não tô passando só por causa da aula. Então, a gente vai pegar a pinça, vai colocar lá dentro. Vai passar o elástico para arrumando aqui o tecido e vamos passar uma das orelhas. Passamos uma, a gente vai arrumar tudo direitinho, jogar lá pra dentro o que saiu, virando assim, ó.
Nós viramos. E agora a outra. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa agora, igual do feltro, que é virar para cima. Travar com uma costura ou com cola de tecido. E como isso aqui é pano, ele é bem mais leve, né? Eu vou travar 4 centímetros, 1 centímetro para um lado, o outro também, para o mesmo lado e finalização. Dou um jeito de fazer uma prega macho. Nas nossas aulas a gente sempre fala que isso daqui é uma prega macho. Prega macho é quando a gente tem 2 preguinhas assim para dentro e algo aqui no meio, ó. Isso significa, na etiqueta de moda, que isso é para homens. Está feito, mesmo procedimento. A gente vai colocar o lacinho, que é o que faz com que a orelha fique em pé. Quase pronto, eu vou colar uma bolinha aqui. Um pomponzinho, isso fica a critério de vocês. Pode ser até colocar um botãozinho branco, alguma coisa. Aí você vai esperar secar. Depois que secar, você vai colocar os reguladores. Nosso regulador tá pronto e é esse o resultado. Uma observação. Aqui eu fiz bem afastado para vocês conseguirem acompanhar. Porém, quando vocês forem fazer, façam um dos lados da tiara o mais próximo possível disso aqui. Então, vocês podem deixar cerca de 6 centímetros aqui sobrando e todo o resto para o regulador. Porque como a gente usa 55 centímetros de elástico, é para ele chegar no perímetro mínimo de cabeça, que é de 21 centímetros, ao máximo, que é de 50 centímetros. Tá certo? Vamos ver se o Mel deixa mostrar para vocês. Se o Mel não deixar, vai ser comigo mesmo, tá? Porque isso aqui vocês não precisam usar só para pet. Ele também serve para bebê por causa do acolchoado. Raíssa, posso usar tiara ou pedaço de tiara? Poder você pode, mas eu não indico, porque isso aqui é muito mais agradável, dificilmente vai machucar, tá certo? E dificilmente, se o cachorro tentar comer, vai perfurar a boca dele. Se ele tentar roer, paciência, né? É um cãozinho, mas não vai machucar. Essa é a minha dica para Páscoa. Lembrando que a apostila por tempo limitado por apenas R$ 11,99. Corre na Elo7, clica no link aí de baixo e compra. Vale muito a pena. Beijão para vocês, até a próxima. Mel, oi, que lindo! Eu não gosto de botar nada na minha cabeça, não gosto, não bota nada na minha cabeça. E eu sou um menino, mas eu gostei dessa daqui. Ai, meu Deus, minha mãe mostra nela, em mim não, eu não quero que fique em mim. Oi, lindão.